Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para levar informações para vocês, né? O que está acontecendo no transporte rodoviário de cargas aí, para a gente poder combater essa pandemia, né? Vão entrando, né? Vamos, né, chamando os amigos, as pessoas que a gente, né, acha que essa informação será importante. Já já a gente vai chamar o Lauro Valdívia, que é assessor técnico da NTC Logística, né, responsável pelo DECOP, que é o nosso departamento de custos operacionais, que está acompanhando, né, diariamente os impactos no transporte rodoviário de cargas. Vamos entendo aí, pessoal. Na semana passada nós também divulgamos, né, os dados da pesquisa de impacto do transporte rodoviário de cargas. Semanalmente nós vamos fazer isso, né, para manter você informado, né, de tudo que está acontecendo no setor. Estamos esperando o nosso assessor técnico, Lauro Valdívia, entrar para a gente iniciar então a nossa conversa. Depois a gente vai conversar com outras pessoas. Bom dia, presidente. Logo mais vamos falar também. Esperar o assessor técnico da NTC, Lauro Valdívia, entrar para que a gente comece a nossa transmissão, para ele comentar um pouquinho a respeito dos dados. Olá, Lauro. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem por aí? Tudo certo? Não tá bom. Certo confinado, né? Mas Mas faz parte, né? Nós temos que nos precaver nesse momento. Lauro, já quero começar com você, né? Já te agradecendo por você estar aqui, né? Para poder falar para nós mais uma vez a respeito dos impactos no transporte rodoviário de cargas. Eu gostaria que você comentasse, né? Qual que foi o resultado dessa última pesquisa, né? Que aí nós estamos falando de um acumulado de 15 dias, né? O que está acontecendo com o nosso setor? Como está isso? então, em relação à prévia, o número está bem parecido, subiu um pouquinho, né? Mais ou menos um ponto percentual. Mas eu fiz uma reunião sexta-feira com alguns empresários aí de grandes empresas, tá? Da área de carga fracionada e, assim, pelo que foi dito lá, ao longo da semana caiu muito o volume de carga. Teve empresa lá aqui que chegou a cair mais de 60%. Entendeu? Então, eu acredito que a prévia dessa semana a gente deva ter aí um número um pouco pior que a semana passada. Vale lembrar a todos que essa pesquisa está acontecendo diariamente. Depois vou pedir aí para o pessoal nosso que está assistindo colocar nos comentários o link da pesquisa. É importante que você, transportador, você, empresário, né, do transporte rodoviário de cargas, que está sendo impactado ou não também, responda essa pesquisa. Né? A gente recomenda que responda diariamente, mas se não, pelo menos, né, Lau, 2 vezes por semana, porque é importante a gente ter essas informações.
É isso, a gente quer justamente acompanhar como que está o volume de carga, né? Primeiro, para a queda, que a gente está vendo, mas a gente também quer saber depois quando vai acontecer a retomada, né? Então, que o número aponte essas duas coisas. Por isso que é interessante que as empresas entrem pelo menos no começo da semana e no fim da semana para informar se o volume de carga se manteve, ou caiu, ou subiu, para que a gente possa monitorar isso. Também é importante para quê? Porque esse número a gente espera que nas negociações com o governo sobre o impacto no setor, o número ajude nessas negociações, mostre para o governo como é que foi, o que aconteceu com o setor nesse período aí de restrições e de quarentenas, né? Muito bem, você tocou num ponto muito importante, né? A NTC Logística está sempre em contato com as entidades públicas, né? Os órgãos públicos, para poder passar essas informações, né? Que impactam o nosso setor. E, Lau, eu queria que você comentasse também o que você tem ouvido, né? Mais aí desses empresários, né? Você está sempre em contato com eles, viaja o país todo para poder dar palestras a respeito desse tema também, né? De impacto, né? De como os custos de uma empresa pode impactar, né, a sua operação. O que, que você tem ouvido, né? Você já iniciou comentando, gostaria que você falasse até para o pessoal que está entrando nesse momento, como tem sido a conversa com esses empresários. Então, como a NTC, ela tem lá vários associados, tem vários grupos, né, que se reúnem. E, como eu falei, eu me reuni com um grupo na sexta-feira, né, de grandes empresas que atuam aí no Brasil inteiro. E, assim, a situação, por enquanto, é preocupante, né? Ninguém está, por exemplo, ninguém está demitindo, quer dizer, ninguém está nada disso, mas a situação é preocupante com relação ao caixa, né? Então, o que eles disseram aqui, nesse primeiro momento, eles estão tentando preservar o caixa ao máximo possível, né? Mas eles também estão com problema com clientes que não querem muitas vezes pagar a fatura ou atrasar o pagamento da fatura, né? Então, assim, a preocupação nesse momento estão na expectativa. O problema é a gente não saber quanto tempo vai durar essa crise, quer dizer, quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, né? Porque se falasse, ó, é mais uma semana, é mais 15 dias, aí você se programa para isso. O problema é que a gente não sabe se é mais uma semana, se vão ser mais 15 dias, um mês, 2 meses. Tem gente que fala que essa coisa só vai melhorar só no final do ano. Quer dizer, essa incerteza do prazo é que dificulta o planejamento das empresas. Qual a ação que ela vai tomar para minimizar ou passar pela crise sem grandes transtornos, né? Porque transtorno já está tendo, né? Mas sem grandes transtornos. Muito bem. Lau, eu gostaria que você comentasse mais uma vez para nós os números, né? Até antes da gente conversar também com o empresário, a gente vai conversar daqui a pouco com o nosso vice-presidente, Eduardo Rebuzzi, lá do Rio de Janeiro, também para passar para nós um panorama, o que, que ele tem ouvido, né? E visto também nas empresas do Rio de Janeiro. Eu gostaria só que você comentasse para nós, então, como ficou essa pesquisa aí dos últimos 15 dias. Então, como eu disse, a pesquisa ela ainda está lá na faixa dos 27, agora 20, quase 27, né? 26,9% no geral, né? A fracionada está um pouco pior, está, né? Com quase 31, agora 30,92 de queda, né? Mas como eu falei, empresários desse setor, né, chegaram a dizer na reunião que o volume de carga caiu assim 60%, né? A maioria disse 50%, mas teve empresa lá que apontou 60%, 65% de queda. Ou seja, está operando com um terço da capacidade que ele poderia operar, né? Então, esse número, apesar de ainda ser 30% é um número alto, mas tem empresa aí numa situação bem pior que essa, né? A lotação está um pouquinho melhor, que é a carga industrial, então tem muita indústria que ainda está funcionando, mas tem muita indústria também entrando, dando férias coletivas, né? Então, esse número também tende a piorar, mas a lotação está ainda no patamar de 23,24%. Né? No geral, como eu falei, está em quase 27% de queda. Como eu falei, é muito grande, até porque na operação de carga fracionada, ela tem uma carga fracionada tem uma característica muito que complica demais a situação. Qual é? Ela tem um custo fixo muito alto, né? Então, ela tem uma estrutura física
né, e de pessoal muito alto. Então, eu tenho lá, as grandes empresas chegam a ter 100 filiais, né, 6.000 funcionários, né, e aí tem que bancar isso. Né, porque o variável, em parte, diminui junto. Quer dizer, o consumo de combustível diminui porque o caminhão acaba rodando menos, gastando menos combustível. Mas o impacto no custo fixo é muito alto. Então, o fixo pressiona demais. Por isso que ela tem que manter caixa. Né? Tem que manter caixa, o que é difícil, porque à medida que os clientes não querem pagar as faturas, né, ou estão pedindo para adiar o pagamento das faturas, isso prejudica o caixa da empresa. Né? Então, ela tem que pagar o combustível dos veículos que estão rodando, né? Diminuiu, mas ainda tem veículo rodando, tem que rodar, e esse consome combustível. E, por outro lado, ainda tem que pagar no final do mês os aluguéis, né, que estão sendo renegociados, mas nesse momento está em fase de negociação, de renegociação, e também tem que pagar a folha. Né? Então, são os dois custos pesados, combustível, a folha e o aluguel dessa estrutura toda aí, dessas filiais. Né? Então, é isso que as empresas estão enfrentando. Mas eles estão bastante tranquilos por enquanto, né? Porque ainda o período é pequeno, né? São 15 dias, o volume caiu bastante, mas ainda dá para administrar. Se a coisa persistir por mais tempo, aí vão surgir outros problemas. Por quê? Porque no transporte a carga não vai sozinha, principalmente a carga fracionada, ela é compartilhada. Né? Então tem algumas rotas que vão ficar inviáveis. Então, por exemplo, o pessoal que atua na região de Manaus, eles estavam relatando um problema que já está acontecendo. Qual é? As empresas de Manaus estão dando férias coletivas, as indústrias. Então, ela sobe para Manaus com a carga fracionada, para distribuir lá na região de Manaus, mas como as indústrias de Manaus estão fechando, elas não têm carga para trazer de Manaus para São Paulo. Sim. E o que acontece? O caminhão voltar 3.000 quilômetros com 10 dias de balsa vazio, isso é um custo muito grande. Né? E essa carga que vai para lá, pagar esse custo de retorno, é complicado. Né? Encarece demais o custo, né? daquele produto que vai para Manaus. E Então, isso está acontecendo. existe alguma coisa, entendeu, que o empresário consiga fazer na empresa para poder aliviar esse impacto, ou a gente não consegue mesmo desenvolver isso? Então, até agora está dando assim, eles estão reduzindo o número de viagens, né? Então a frequência está diminuindo, o prazo de entrega que era de um dia, por exemplo, passou para 3, para 4, algumas empresas já não estão nem seguindo prazo de entrega nenhuma, quer dizer, só o caminhão, espera o caminhão encher para soltar o caminhão, mas como no caso de Manaus, tem, nessas longas distâncias, tem o problema do retorno. À medida que você não tem carga de retorno para pagar a volta do caminhão, aquela carga que vai fica cara. E aí isso vai ser um problema. Né? Então, Manaus é um problema, mas não é só Manaus. Todas as rotas de longa distância, a hora que você perde a carga de retorno, a carga que vai tem que pagar a volta. E aí praticamente dobra o custo dessa carga. Muito bem. Laura, então quero que você fique aí. A gente vai falar agora com o nosso vice-presidente, Eduardo Rebuzzi, vai falar um pouquinho lá do Rio, e aí a gente volta com você para a gente poder fazer esse fechamento, tá bom? Até já, então. Tá bom. Até já, Rodrigo. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo, bom dia, Lauro, bom dia, demais participantes aí dessa live. Não é um momento feliz, mas não é um momento feliz, mas eu fico muito feliz de estar aqui participando ao lado de vocês todos. Nós agradecemos, viu, a sua disponibilidade em falar com a gente. Né? Nós estamos acompanhando todo o trabalho, né, que está sendo feito aí no Rio de Janeiro também. Né? Vale lembrar que o Eduardo Rebuzzi é o vice-presidente da NTC, mas também é presidente da Federação das Empresas do Rio de Janeiro, a FETransCarga. E eu gostaria que o senhor fizesse, né, para nós um balanço, né, do que está acontecendo aí no Rio de Janeiro. Bom, Rodrigo, eu antes, assim, até porque neste momento, por isso que eu não vou falar apenas do Rio de Janeiro, vou dar um panorama também assim geral. Além de vice da NTC, eu também estou presidindo interinamente, enquanto o nosso presidente amigo Zé Hélio Fernandes se recupera,
eu estou presidindo também a seção de cargas da Confederação Nacional de Transporte, da seção de cargas, que é composta por 12 federações, as nossas 12 federações, e 5 associações, a NTC, a BTC, a BTLP, a BTI e a CIT. Então, todo mundo, então, a gente acaba tendo um debate envolvendo todo o país, conversando com esses presidentes, para procurar encontrar soluções para esse momento que a gente está vivendo, né? Inicialmente, não podia ser diferente, e continua perdurando a preocupação maior com a saúde dos nossos trabalhadores, a nossa saúde. Então, isso aí nós estamos seguindo, procurando seguir a OMS, o que estabelece o governo federal, o Ministério da Saúde, os próprios governos estaduais, as diversas limitações que vêm sendo impostas ao longo desses dias todos, né? O transporte rodoviário de cargas, embora tenha sido decretado essencial desde o início, isso, de tudo que é negativo que está acontecendo, um fator positivo muito grande, porque o que a gente sempre falou, o transporte é estratégico, o rodoviário de cargas mais ainda do que os demais, porque além dele representar 65% que é movimentado, ele praticamente movimenta 100%, porque ele participa, inclusive, da intermodalidade, abastecendo portos, aeroportos, ferrovias e tudo mais. Então, raramente o transporte rodoviário de cargas não está participando da movimentação da carga no país. Então, isso agora se torna muito claro, né? Porque a gente vê que se não tiver lá a carga abastecendo o supermercado, a farmácia, o hospital, nós vamos ter consequências muito piores e até violentas, né? Bom, então, passando esse primeiro momento, a seção de cargas, nós todos, inclusive existe lá o CONCETRANS, que é o Conselho de Secretários de Transporte, de Estado de Transporte de todo o país, lá no Ministério da Infraestrutura, inclusive o do Rio de Janeiro participa. Temos conversado permanentemente através da CNT, né, que tem feito um trabalho muito importante, muito bonito, junto com a NTC e todos os demais, né? A NTC também, do mesmo padrão, e as federações, mas esse conselho ele recebe informações diariamente de todos os estados, através da sessão, que nós resolvemos centralizar lá, para não ficar vindo muita informação difusa e acabar tumultuando até o canal de informação. Então, diariamente a CNT leva lá, monitora, em tal lugar está proibido, em tal lugar não pode, então a gente procura, através dos secretários, atuar para que libere a circulação de carga. É evidente que essa circulação ela não é perfeita. O Lauro fez um panorama muito completo aí de tudo. Eu posso até repetir algumas coisas, mas quando você fala, tem carga essencial, medicamento e alimento, eu sei, mas toda a carga de medicamento, alimento, ela faz parte de uma logística, de uma cadeia. Então você não pode imaginar que você vai abastecer só o comércio. Então as nossas empresas estão recebendo mercadorias, e muitas, a grande maioria, se não todas, estão abarrotadas de carga em seus depósitos, não tem nem como movimentar a carga praticamente, né? Não tem como escoar. O comércio não funciona, muitas indústrias já estão paralisando também, então você não consegue dar o giro normal da sua mercadoria, da carga que você recebe para transportar. Então isso vai trazendo um problema igual um efeito dominó, né? A nossa preocupação, e eu acho que nós temos o nosso setor ele é abençoado, porque tem pessoas que realmente pensam no bem comum, pensam na economia, porque a gente vive como intermediário na economia, como prestador de serviço, né? Então a gente vive vivendo o problema tanto da indústria, como do agronegócio, como do comércio. Então a gente procura superar, resolver. Eu vejo diariamente nos grupos, nossos debates aí, a preocupação dos nossos empresários, das nossas lideranças, com relação à retomada da economia. É óbvio que a economia precisa retomar a normalidade, mas com responsabilidade, né? Não pode ser algo de forma assim repentina. A gente mas tem que ter um planejamento de como fazer adiante voltar a funcionar essa engrenagem enorme aí para procurar minimizar os problemas que certamente todos nós teremos, né? Nesse ponto, isso já foi comentado pelo Lauro, a pesquisa da NTC, uma grande iniciativa, fantástica. Parabéns à nossa equipe, que não surpreende, só acrescenta a importância que a NTC tem no panorama nacional, tá? Hoje mesmo de manhã falava com a Edmara, lá da NTC Brasília, e ela me pedindo para a gente, na live que nós faríamos, chamar a atenção e divulgar muito isso, que as empresas têm que participar da pesquisa, têm que dar informação para a NTC, para a gente canalizar aqui essa informação e levar para as autoridades.
inclusive através da CNT quando necessário. Hoje de manhã ela me falou que ela recebeu, eu vou poupar os nomes só, porque eu acho que não cabe aqui isso, que são técnicos, mas técnicos do Ministério da Economia pedindo a nossa pesquisa, porque eles precisam levar para as instâncias superiores o que está acontecendo no setor, porque daí vão ser tomadas as decisões que o governo precisa tomar. Aí entra na linha do tributo, né? Nós precisamos ter, hoje eu recebi aqui pedidos, já falamos com advogados, alguns estados estão entrando, a exemplo da Federação de Indústria de São Paulo, da Confederação de Comércio, para poder prorrogar o recolhimento dos tributos. A ICMS, por exemplo, começa a vencer agora dia 8 de abril em Minas Gerais, depois vai vencendo tudo. Como é que nós vamos... vão dizer, isso aí já foi serviço realizado. O serviço foi realizado, com certeza, mas não foi recebido em grande parte das vezes. Tá? Até porque os prazos que nós recebemos nossos fretes é alongado normalmente, né? E também, conforme o Lauro já falou, muitos clientes estão prorrogando títulos. Tá? Então nós vamos ter que pagar um tributo que a gente não recebeu. Normalmente a gente já faz isso, mas dentro do fluxo normal, o dinheiro entra depois. Dessa vez, o dinheiro não vai entrar normalmente depois. Então vai dar uma quebra no caixa. Mesmo as empresas que estão com caixa, digamos assim, em melhor condição, tá? Como o Lauro falou, quanto tempo vai durar isso? Se continuar na vida normal, pagando as contas e não entrando no recurso, daqui a pouco, em algum momento, pode faltar recurso. Então, primeiro, as nossas empresas têm que priorizar. O que é prioritário? Né? É folha de pagamento, é salário. Então, a gente tem que priorizar o nosso gasto. Mas eu eu vou pagar o ICMS mesmo, eu não estou incentivando ninguém a não pagar tributo. Eu estou dizendo só para a gente ter muito critério com a utilização dos recursos que nós temos em caixa. E eu nem falo das empresas que às vezes são tomadoras de crédito, porque essas aí não vão nem conseguir tomar, porque não estão gerando duplicata, o banco também começa a restringir, porque fica com medo, o governo solta lá libera lá um valor para chegar nas empresas, mas esse valor até chegar tem que passar pelo banco comercial. E o banco comercial, que é o garantidor da operação, ele também começa a limitar também a liberação desses valores. Então, na prática, tudo é muito difícil. Às vezes a gente vem com as regras, mas na prática a situação é muito complicada. Outra situação que está acontecendo, eu tenho recebido aqui informação de alguns clientes, inclusive nós também recebemos na empresa, clientes ameaçando penalidade contratual com relação ao cumprimento de prazo de entrega, tá? Dizendo que não vai pagar o título, que vai aplicar multa. Quer dizer, algo que é um absurdo você pensar num momento desse, a empresa, em vez de procurar solução em conjunto com o seu prestador de serviço, começar a ameaçar. Quer dizer, uma demonstração clara de falta de sensibilidade e de inteligência até, que esse não é o caminho. Tá? Então, uma pergunta, até para a gente poder, né, contextualizar o que você está falando. As empresas precisam tomar algumas atitudes para poder falar, né, com os clientes delas, como que elas devem proceder, né, nesse caso, né? Principalmente como o senhor acabou de citar aí, né? Que algumas estão querendo acionar judicialmente, né? É necessário enviar alguma informação antes, né? Manter essas pessoas, essas empresas informadas, né? De como está sendo a operação, né, nesse momento de crise? Sim, Rodrigo, até perfeita a sua pergunta. Eu estava até caminhando para essa direção, porque eu já falei aqui da inadimplência, caixa, prioridade, tudo isso. Né? A situação dos tributos que nós temos já, o Fundo de Garantia foi prorrogado. A exemplo do Fundo de Garantia, nós temos aí as empresas que têm o PIS, COFINS, imposto de renda, tudo isso, imposto de renda na folha, tem o INSS, a parte que é debitada do empregado, o imposto de renda na fonte que também é debitado, isso aí vai ser considerado apropriação indébita, não vai. Quer dizer, tudo isso tem um contexto do que era antes dessa crise e do que vai ser daqui para frente. Né? O governo, lógico, a autoridade, o próprio judiciário vai querer não deixar generalizar. Para também, eu acho que neste momento a situação de você pensar em oportunista é até muito difícil, porque o quadro realmente está muito difícil. Mas o que eu imagino nessa situação, primeiro é recomendar a cada um de nós, as empresas onde tem um jurídico, consultar o seu próprio jurídico e orientar da melhor forma possível no entendimento direto com aquele cliente que está alegando essa situação. Pelo contrário, tem alguns outros clientes que estão parabenizando até a empresa pelo esforço que ela está tendo e fazendo para continuar cumprindo com o serviço.
Alguns elogiam, mas outros ameaçam. Tá? Então, acho que deve procurar o jurídico da própria empresa, se ela tiver. Se não tiver, procurar as nossas entidades, tá? Os sindicatos mais estruturados, a própria NTC, as federações. Nós temos que soltar um comunicado. Hoje, eu estava até aqui conversando há pouco com o advogado aqui da federação. Nós vamos soltar um comunicado sobre isso. Tá? Existe a possibilidade de entrar com mandado de segurança, comitê liminar. Tudo isso pode ser feito. Mas antes, a gente tem que procurar fazer através do administrativo, para não ter custo e também não ficar pendurado em... Tá? Então, eu acho que é importante também, neste momento, a gente manter contato com a Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, associações comerciais, para, no entendimento, mostrar o que está sendo feito e que os problemas ocorrem para todo o serviço. Nós somos atividade meio. Tá? Nós prestamos serviço. Tá? Então, nós, como estamos no meio, está sentindo a dor de um lado e a dor do outro. Tá? Então, nós temos que ter muito bom senso e recorrer às nossas entidades, fornecer informação para que a gente possa atuar da melhor forma possível. Eu tenho certeza, Rodrigo, Lauro e demais ouvintes aí, todos os nossos líderes, as nossas lideranças de cada sindicato, de cada federação, de cada associação, nós temos trabalhado muito. Sempre trabalhamos, mas estamos trabalhando mais ainda, porque nós temos uma preocupação muito grande com os nossos trabalhadores, com as nossas empresas e com o país. Isso do dia tem que continuar funcionando e sabemos da importância que nós temos nesse contexto. Muito bem. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para todos os nossos aí associados, os empresários de transporte, porque a nossa atividade é muito importante para o país. Né? As pessoas a cada dia vêm percebendo isso, né? Até algumas medidas que vêm sendo tomadas comprovam isso, mas é importante que a gente também tenha um incentivo, né, de empresário para empresário para poder vencer tudo isso. Bom, primeiro, Rodrigo, é algo que a gente tem que fazer. Eu acho que o empresário e as entidades que os representam não tem que entrar nessa, vamos dizer assim, essa situação política que foi criada no país. Tá? Hoje nós temos políticos falando uma coisa, políticos falando outra, cada um numa direção, quer dizer, isso gera um conflito, uma situação de insegurança muito grande. Tá? A gente deve ficar fora disso, não nos cabe esse momento. O que a gente tem que pensar é como fazer o nosso trabalho e manter as nossas empresas funcionando e proteger os nossos trabalhadores da melhor forma possível e as nossas empresas. Eu entendo que adiante, tá? Também conversei ontem com advogados, fizemos videoconferência com advogados tributaristas, nós no momento não podemos garantir nada, tá? Mas diz o bom senso, né? Porque até o efeito disso, nós estamos vendo hoje uma guerra mundial, digamos assim, entre aspas. Né? Não é um problema localizado em algum continente. O mundo inteiro está vivendo isso. Então, diz o bom senso, tá? E até acredito que não se fique dando notícias disso de pronto, até para você procurar manter a roda andando da melhor forma possível, o máximo tempo possível. Agora, diz o bom senso que adiante nós vamos ter algumas condições como já foi, prorrogou o fundo de garantia, agora se pensa... o ICMS e os estados têm que tomar alguma medida sobre isso, que é um valor significativo, tá? Com relação aos demais tributos federais. Tá? Então, acho que as empresas têm que ter o máximo de bom senso e tranquilidade possível. Proteger os seus trabalhadores em situação de risco. Eu sei que, às vezes, isso é difícil, não é fácil, porque nós temos um ajudante de caminhão, às vezes, que está numa situação assim. Uma campanha que o SES Senat fez, está fazendo, começou na segunda-feira dessa semana, era no sábado, né, que foi o herói caminhoneiro. Quando a gente fala herói caminhoneiro, né, não é herói caminhoneiro só o transportador autônomo de carga. É o caminhoneiro, às vezes o pessoal, é só o caminhoneiro? Não, é o motorista também CLT, o motorista das nossas frotas. Inclusive o motorista também, que atende de carga própria. É aquele que está dirigindo um caminhão, seja o tamanho que for. Tá? Então, valorizar o trabalho desses homens. E é difícil, às vezes, na prática, você proteger um ao outro. Mas tem que procurar fazer... Palavra de ordem, Rodrigo, bom senso. Tá? E espero, eu até digo assim, praticamente certeza que os nossos governantes adiante terão bom senso também para poder contribuir com o funcionamento da economia. Eu, na sexta-feira passada, eu tive aqui uma reunião com o vice-governador Cláudio Castro, do estado do Rio de Janeiro, nos convocando, nós fomos lá para debater fornecimento de 900 mil cestas básicas
aqui durante 30 dias. Começa agora dia 6 de abril. Tá? Que o governo estadual obteve essa doação. Quem é que ele foi recorrer para fazer a distribuição a partir dos centros? O transporte de carga. Quer dizer, então, e nós estávamos lá prontos para poder, da melhor forma possível, colaborar. Não pode, depois, a gente imaginar que não se tem um olhar muito atento para que as nossas empresas continuem funcionando e que a gente possa manter a maior quantidade possível de pessoas trabalhando. Então, isso aí não é fácil, mas todo mundo está no mesmo barco. Quando está todo mundo no mesmo barco, meu filho, a solução vai vir de alguma forma, tenho certeza. Vamos confiar aí. Parabéns à NTC, parabéns ao nosso presidente Francisco Pelúcio, também tem se comportado de forma bastante positiva, e aos demais líderes que representam o setor. Tá bom? E estou aqui, continuo ouvindo a live. Viu? Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. E aí, se precisar, a gente volta, né, a falar com você. Até logo. Estou aqui. Abraço. Nós vamos ouvir agora, né, a participação do Alex Agostini, da Austin Rating, para falar um pouquinho com a gente. Ele é economista, né, das medidas econômicas para ajudar todo o setor. Olá, Alex. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui na nossa live. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Muito bom poder contribuir com esse debate importante nesse momento bem delicado do país, né? Exatamente. Você já ouviu o Lauro, né, do nosso departamento técnico, né? Você que já é conhecido, né, pelo nosso setor, principalmente pela NTC, por várias contribuições ao longo desses anos. E eu gostaria que você já me falasse, né? Qual que é o panorama que a gente tem de fato aí da economia do Brasil, né? Dado a esse fato aí desse vírus que vem causando aí no mundo tantas coisas. Olha, eu acho que é importante a gente citar duas coisas. Primeiro, a parte técnica que o Lauro expôs, com dados, inclusive a primeira pesquisa do mês eu utilizei num comunicado que eu encaminhei para os nossos clientes, falando que naquele momento a queda era de 30%, ou seja, em uma semana a queda atingiu 60%, como o Lauro colocou na pesquisa, a queda do transporte de cargas, né? E carga fracionada, principalmente, é um grande termômetro da economia, que é aquela carga que chega até as lojas, shoppings, farmácias, enfim, varejo. Então, isso é um grande termômetro, 60%. É uma queda muito forte em pouco tempo, né? Então, isso acende a luz amarela em relação à perspectiva da economia brasileira. E aí vem o segundo ponto que o presidente colocou em relação ao ambiente das entidades junto ao governo para tentar auxiliar as empresas do setor de transporte, que é um setor extremamente importante, faz toda essa dinâmica da produção até a entrega final ao consumidor. Então, ele colocou de forma muito positiva não entrar nesse debate político, porque não é isso agora que é o importante. O importante é tentar fazer o bom funcionamento das empresas, tentar manter o bom funcionamento da economia, que a gente sabe vai ser difícil passar, porque todos estão no mesmo barco, usando a palavra dele. Então, alguma saída vai haver, sim. A nossa visão na Austin é de que este momento é um momento ímpar na história, desde, se eu não me engano, algo parecido só foi em 1918, portanto, não dá nem para comparar muito bem em relação aos dias de hoje, porque você tem tecnologia, você tem uma globalização financeira, os mercados financeiros estão sendo fortemente afetados, o dólar. Então, você tem uma outra realidade. Em termos de pandemia, talvez o paralelo seja algo interessante, mas em termos de impacto global, econômico, não tem precedente na história recente. Isso posto, nós temos, claro, uma preocupação muito grande com relação a toda a economia brasileira, principalmente a questão do emprego. Hoje, aproximadamente 38, 40 milhões de pessoas no Brasil estão na informalidade. Você coloca mais 12 milhões de pessoas que estão desempregadas, fazem parte da pesquisa do IBGE, estão desempregadas. Então, nós temos aí mais ou menos 52 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas aproximadamente, que estão desempregadas, tá certo? Pois bem, nós vamos subir
dependendo do tempo de demora dessa situação de isolamento, nós vamos subir isso para algo em torno de 55 milhões de pessoas. Não é uma tarefa muito fácil do governo federal, dos governos estaduais, conseguirem ter medidas muito assertivas, efetivas e eficientes nesse momento. Por quê, Rodrigo? A velocidade no qual o contágio, nós ainda estamos no início do contágio, não atingimos ainda o pico aqui no Brasil, tá? Então, a velocidade de contágio dessa doença, ela é muito maior do que a capacidade do governo em dar a resposta à sociedade para amenizar o impacto econômico. Então, desculpa a palavra, mas é uma besteira isso que o governo diz em tentar equilibrar a questão econômica e da saúde. Isso é impossível, né? A gente sabe, não tem como dissociar, o impacto é direto, né? Você tem um problema de saúde, isolamento, o efeito do econômico é claro. Se tiver agora uma nova onda, se o governo decida interromper o isolamento, liberar as atividades econômicas para todas, não só as essenciais, como é o setor de transporte, mas se liberar para todas, nós corremos um grande risco de ter ali na frente uma segunda onda de contágio muito maior do que essa que a gente ainda nem controlou. Sim, então você acredita, só para a gente poder formular esse pensamento, até para quem está nos assistindo, então você acredita que essa forma, então, é vertical, né, que as pessoas precisam realmente adotar o isolamento, né, 100% disso, vai ser importante, então, para que a gente retome as nossas atividades o mais rápido possível? Nesse momento, do meu entendimento e aquilo que eu tenho lido de cientistas, especialistas do setor de saúde, que hoje são aqueles que eu acho que têm que ser mais ouvidos na economia, no país, eles têm dito o seguinte: ainda não estamos no momento de liberar qualquer que seja o isolamento seletivo, vertical, que seja o modo. Até porque não existe uma dinâmica muito clara de como isso será feito. O que eu ouvi do presidente foi: cada um cuida do seu. Eu acho que isso daí não funciona muito bem, até porque as pessoas elas não estão todas juntas, né? Elas estão separadas. É difícil você cuidar de alguém. O seu pai e sua mãe, um idoso, não é o meu caso, mas, por exemplo, alguns amigos que o pai e a mãe estão a 500 quilômetros daqui, né? É difícil você cuidar dele. Enfim, então é uma situação complicada. Não dá para a gente entrar nesse momento. Precisa esperar esse período, infelizmente. Eu digo infelizmente porque nós vimos os dados que vão impactar a economia, são muito duros. Muitas pessoas vão sofrer. Nós já estamos sofrendo com algumas pessoas perdendo emprego, algumas com redução de salário, isso já está acontecendo. As empresas, algumas tentam preservar, mas vai chegar um momento que é difícil. Mas pelo menos até o início da primeira quinzena, até a primeira quinzena de abril, pelo que eu tenho ouvido dos especialistas, é o período crucial para ter uma ideia clara de controle desse contágio. A partir dali, ou seja, mais 15 dias pelo menos, a partir dali talvez seja factível pensar num isolamento seletivo, num isolamento vertical. Mas eu acho que, por enquanto, não é o ideal. Por quê? De novo, se a gente faz isso agora, pensando na retomada agora e na sobrevivência das pessoas e, naturalmente, na sobrevivência dos empregos e das empresas, ali na frente, talvez em junho ou até antes, nós teremos um novo problema e ainda pior do que esse que nós estamos enfrentando. Nós tivemos a chance de aprender, infelizmente, porque é uma situação dura, difícil de encarar, mas tivemos a chance de aprender com Itália, com Espanha, que tem números exorbitantes, não só de contágio, mas também de mortes. Então, a gente teve essa chance e fomos nos preparar preventivamente. O número, infelizmente, de mortes, qualquer morte ela é importante, mas hoje no Brasil ainda é muito menor do que qualquer outro país, justamente porque tivemos a chance de ter esse isolamento antes, preventivamente. Isso é importante para preservar, como eu disse, a economia ali na frente. Veja, o governo, Banco Central, equipe econômica, agiram de forma muito prudente. Só para você ter uma ideia, o Banco Central aqui no Brasil, ele liberou liquidez, ou seja, dinheiro disponível nos bancos, em torno de 1,2 trilhão de reais. Na crise de 2008 e depois de 2009, que teve a pandemia do H1N1, foram 200 bilhões, ou seja, 6 vezes mais hoje está liberado, disponível para tentar socorrer a economia.
Qual é o problema? Hoje nós vivemos numa preocupação social que afeta o comportamento psicológico das pessoas. Então não adianta ter dinheiro disponível se eu não sair de casa, se eu não vou fazer uma operação de compra, só vou comprar o que é essencial. Aqui em casa, por exemplo, nós temos uma regra, uma vez por semana saímos até o supermercado ou a farmácia para fazer a reposição de comida e só daquilo que é essencial. Não tem essa de ficar passeando, não existe isso agora. É uma necessidade para lá na frente, quando a economia voltar, houver esse controle, né, da saúde pública, da diminuição dessa crise, todo esse dinheiro disponível, ele vai rapidamente recuperar a economia. Infelizmente, o ano de 2020, do nosso ponto de vista, ele vai ser um ano de recessão, mas uma recessão necessária, né? Não vai ser por uma, como eu posso dizer, por um erro de gestão pública. Não, foi por uma pandemia que não tinha como fugir dela. Mundo globalizado, culturalmente e financeiramente, não tem como fugir. Então, isso nos afetou. Como nós vamos encarar, que eu acho que é o principal ponto, Rodrigo. E eu acho que, assim, o governo ele está indo no caminho certo. Mas como falando em governo, eu já queria que você aproveitasse e me falasse sobre as medidas, né, deles. Né? Eles estão diariamente anunciando medidas, né, para injetar dinheiro na economia, né, para que as empresas, né, consigam manter as suas atividades, né, durante e também após, muito mais após, porque muitas realmente pararam toda a sua operação para poder se resguardar aí desse vírus. Eu gostaria que você comentasse comigo qual que é realmente a medida mais efetiva, né, ou se todas são e depende de um momento. Olha, as medidas adotadas até agora, eu acho que ela é importante, tanto do lado social como do lado econômico. O problema é como o governo faz um mecanismo para que essas medidas cheguem até a sociedade de forma rápida, né? Para que essa paralisação não vá afetando setores importantes, como foi dito antes pelo Lauro, 60% do transporte. Repito, no início dessa paralisação era 30% de queda, né, no transporte, já chegamos a 60%. Então o governo ele tem adotado as medidas corretas, mas o mecanismo para chegar até a sociedade ainda é lento. Você precisa coordenar isso, definir por lei. Então você depende de Congresso. O Congresso ele depende de um entendimento. Então é uma PEC importante que o Banco Central já está discutindo desde a última sexta-feira, que é para tentar dar um amparo às empresas que captam recursos no mercado financeiro. Só para dar um exemplo, o Banco Central ele pode ter o mesmo papel que outros bancos centrais em outras crises fizeram, que era comprar dívida de empresas, tá? Isso é importante, isso dá um fôlego para as empresas que captam recurso no mercado de capitais. O Banco Central colocou essa discussão, tem essa PEC, o Congresso demora 2 dias, aprovado demora mais um tempo, ou seja, só nisso se perde uma semana, né, para entrar em vigor uma medida importante. Mas, como o presidente estava falando antes, tem a questão dos impostos. Quer dizer, o governo ele precisa, os governos estaduais precisam, nesse momento, também dar a participação dele e abrir mão de receita, porque todo mundo sabe que nesse ano vai ser um ano de ajuste, aquele ano em que nós vamos ter um resultado do governo federal deficitário. O secretário já disse que é algo em torno de 350 bilhões de déficit primário, ou seja, receitas do governo menos despesas, vai ficar um rombo de 350 bilhões. Inicialmente se trabalhava nesse ano com um rombo de no máximo 120 bilhões dentro da normalidade, ou seja, 200 bilhões a mais, porque saímos da normalidade. Então os governos estaduais precisam dar a sua contribuição, reduzir agora naturalmente os impostos que impactam diretamente, ou pelo menos postergar, parcelar diretamente essas atividades que são essenciais. Acho que nesse momento é importante toda a contribuição, mas principalmente que o governo consiga rapidamente definir uma forma de que esse dinheiro já aprovado e que já está sancionado chegue até a sociedade para continuar tendo esse ciclo virtuoso de consumo, né? Muito bem. Eu queria que você comentasse comigo também, a NTC Logística e diversas outras entidades, ela publicou uma nota falando a respeito dessa pandemia, né, orientando, né, as empresas, os seus associados a se cuidarem primeiramente, porque é importante, né, a saúde nesse momento para poder continuarem as suas atividades, mas também orientando que o abastecimento precisa continuar, né, principalmente dos produtos essenciais que a gente considera como alimentos e medicamentos. Eu gostaria, né, você que estuda os números, né, conhece o nosso setor, o quão importante é essa informação para o público, para o país.
Olha, é extremamente relevante, né? Porque você precisa. Hoje o país ele ainda não está naquela situação de tratamento por aparelhos, né? Então a gente não pode deixar chegar até esse momento. Então, por enquanto, as atividades essenciais estão sendo mantidas. Isso é importante, com toda essa preocupação que foi exposto em relação à saúde dos funcionários que estão ali atendendo a sociedade. Eu mesmo fui até o supermercado e vi que tem algumas preocupações em relação aos atendentes, aos caixas. Nem todas as preocupações são seguidas à risca, mas a gente sabe que tem ali uma exposição muito grande desses profissionais. Então, as empresas estão preocupadas em relação a isso, porque isso traz um passivo para a empresa muito grande também, né? Imagina um funcionário pode ter contaminado os outros. Isso tem um passivo muito grande. Mas é importante manter pelo menos os serviços básicos funcionando agora, para que, se a saúde rapidamente der um retorno, conseguir controlar, e alguns testes com algumas drogas já estão sendo muito positivos, conseguir controlar essa situação, rapidamente a gente volta à normalidade. Os serviços essenciais funcionando bem, naturalmente os demais voltam também muito mais rápido. Essa é o principal ponto, né? Eu acho que não tem muita dinâmica para ficar explicando agora, porque a gente está diante de algo que nunca aconteceu antes na economia brasileira e no mundo, na economia contemporânea, nesse mundo que nós demos globalizado. Então é muito difícil fazer qualquer projeção. Mas o mínimo de bom senso nesse momento, ele é determinante para o bom funcionamento da economia e a rápida recuperação dela ali na frente. Nós temos alguns... vamos tentar olhar o lado positivo dessa situação, que é uma situação muito dura. Rodrigo, por exemplo, a taxa de juros do Brasil vem caindo, deve cair agora no início de maio. Ela deve chegar ao seu menor nível histórico, deve chegar a 3,25% ao ano. Isso é importante, não agora, porque está todo mundo paralisado, mas na hora de recuperar a economia, como você tem um juros muito baixo, isso tende a estimular rapidamente o consumo de bens duráveis, veículos, imóveis, móveis, eletrodomésticos. Isso tende a melhorar rapidamente a economia ali na frente. Temos uma queda no nível de inflação, os preços estão caindo, combustíveis vêm sendo reduzidos aí toda semana. Então, isso é importante não só para o setor de transporte, mas também para toda a atividade econômica, uma redução da inflação. Isso é importante porque joga lá para 2021 uma perspectiva melhor, né, de recuperação da economia de forma mais acentuada em 2021. Claro, tudo isso considerando o cenário de que essa pandemia será controlada no mundo nos próximos 3 meses, que no Brasil seja mais rápido, mas no mundo nos próximos 3 meses, porque aí a gente consegue um fôlego para recuperar melhor no final do ano e início do ano que vem. No pior dos cenários, tá, Rodrigo, e isso a gente precisa considerar, em setembro a gente tem um controle total desse contágio no Brasil. Mas vai ficar no isolamento até lá? Não. Na medida que a curva começar a declinar em relação ao número de contágios, a atividade começa a voltar ao normal. Seletivamente, mas começa a voltar ao normal. Isso deve acontecer quando? Quando? Mais ou menos lá em maio. Tá? Essa é a expectativa dos especialistas da área de saúde. Em maio, ela deve começar a declinar, no melhor dos cenários. Muito bem. Eu gostaria que você comentasse comigo. Você conhece, né, o nosso setor, né, sabe que a operação é uma operação que tem um alto, né, valor agregado, né, para se transportar pelo país custa. E eu gostaria de saber, assim, qual dica, né, você poderia dar, né, para os nossos empresários que estão assistindo essa live, né, quais medidas eles precisam tomar na empresa deles para que o impacto econômico, né, seja pelo menos menos acentuado, ou se a gente pode ter alguma dica nesse sentido. Olha, é muito difícil, né, nesse momento você dar alguma dica, porque cada empresa é impactada de uma forma diferente, e até pela situação financeira que cada uma vive. Mas não tem jeito, eu acho que a principal, eu acho que já estão fazendo os empresários do setor, o principal argumento é sentar com os seus clientes, fornecedores, e fazer uma negociação de prazo, porque nesse momento não tem A e B que está sobressaindo ao outro. Todos estão na mesma situação. Se o produtor de eletrodomésticos não está conseguindo entregar na loja de varejo, porque essa loja de varejo está fechada, não está vendendo, eles precisam se conversar, para negociar e chegar a um consenso
para ninguém sofrer em relação a vencimento de duplicatas, não vencer, por exemplo, acordos com fornecedores, pagamentos. Enfim, nesse momento é hora de sentar, conversar e bom senso de ambas as partes. Como eu ouvi o presidente falando, é um absurdo empresas querendo acionar juridicamente alguns setores, algumas empresas de transporte, porque não estão cumprindo o prazo, mas é uma questão de sobrevivência. Talvez essa empresa agora que está pensando dessa forma, ela pode quebrar um transportador e não ter um serviço essencial para ele ali na frente. Não adianta agora eu sentar e exigir dele uma eficiência de serviço, sendo que toda a economia está paralisada, né? Então precisa ter bom senso dos embarcadores, as grandes empresas embarcadoras, nesse momento precisa ter não só bom senso, eu diria que precisa ter um ato muito mais de social para toda a sociedade do que simplesmente olhar números no balanço. Nesse momento, números no balanço acabam sendo consequência e não um objetivo. Muito bem. Para a gente finalizar, Alex, a sua participação, a gente consegue, por exemplo, pensar em alguma coisa, sei que é difícil, você já citou, mas como que fica depois disso, né? Passado tudo isso, como que fica, né? Quais são, o que vai acontecer com a economia? O que a gente pode esperar aí? Olha, vamos fazer uma referência em relação ao que aconteceu, duas referências, melhor, o que aconteceu em 2009, na crise do subprime, lá no mercado hipotecário nos Estados Unidos, que foi em setembro de 2008, se estendeu por todo 2009, o Brasil registrou recessão em 2009. Passou aquela situação em 2010, como houve uma ação do governo e também do Banco Central, de todo o Ministério da Economia, eles agiram rapidamente. Em 2010, o Brasil cresceu 7,8%. Foi o melhor desempenho desde 1985. Então, se agora nós estamos adotando as medidas corretas, a expectativa é que, passado esse período de crise, nós vamos recuperar rapidamente a economia. Vamos lembrar também a paralisação em 2018 dos caminhoneiros, que houve uma alta muito forte do preço dos combustíveis, isso afeta diretamente a atividade deles, fizeram a manifestação deles legítima, ao meu ponto de vista, e aí, quando chegaram ao entendimento, voltaram à normalidade. Nós sofremos 2 meses, a economia, maio e junho de 2018, e depois houve um crescimento muito forte, que anulou aquela perda em 2 meses. Ou seja, neste momento, todas as medidas adotadas são importantes, são relevantes, e o pós-crise, ele tende a ser muito promissor. Mas, de novo, isso considerando no caso de um cenário global, porque hoje nós estamos numa crise global de pandemia, diferente da de 2018, que foi só aqui, e diferente da de 2009, que houve em algumas economias no mundo, só algumas economias envolvidas, o Brasil, alguns emergentes. Agora é global. Então, se no globo tiver uma recuperação rápida, no Brasil a gente vai comemorar um crescimento muito forte. Em 2021, as contratações vão retornar também muito rapidamente, e aí a gente volta àquela normalidade de um crescimento em 2021 acima de 3%, e depois, 2022, algo em torno aí de 2,5% a 3%. Muito bem, Alex, muito obrigado. Tá? E eu tenho mais uma última dúvida. Se o Brasil, antes dessa pandemia, né, antes de explodir isso daí no mundo, mas assim, o que começou a impactar o Brasil, ele estava nesse ritmo de crescimento. Como que o Brasil estava antes disso? Para a gente ter uma base depois, porque eu quero, né, que você volte para a gente poder comentar depois disso tudo. Olha, Rodrigo, muito boa pergunta, né? Eu acho que isso é interessante para a gente entender um pouco melhor o cenário. Então, em 2019, o Brasil tinha um grande desafio, que era aprovar a reforma da Previdência. Inclusive, olha que interessante, tá? Quem está nos ouvindo, eu acho que vai conseguir entender melhor a necessidade da reforma da Previdência. Hoje, nós temos um número muito grande de pessoas morrendo na Europa, justamente porque é o velho continente. Você tem pessoas com uma idade muito mais avançada, uma idade média muito maior do que o Brasil. O Brasil é um país jovem e um país de jovens. Então, nós tínhamos um gargalo na Previdência que ia quebrar o país em algum momento do tempo. Então, a reforma da Previdência era um grande obstáculo a ser superado, porque nós tínhamos uma idade média de aposentados muito baixa no Brasil. Inclusive, esse é um fator positivo para enfrentar essa epidemia. Conforme você tem uma idade média menor, você tem mais resistência física, você tem um impacto na vida das pessoas e, portanto, um índice letal menor do que em outros países, tá ok? Então, por isso, nós tínhamos a necessidade de fazer a reforma da Previdência.
foi feita a reforma da Previdência. Não da forma que era desejado pelo governo e que era necessário para o país, mas foi da forma que naquele momento chegou-se ao entendimento com o Congresso. Foi aprovado. Foi passado pelo principal problema que o país vivia desde 2014, que era o problema fiscal. Não tínhamos uma perspectiva de melhora. Foi aprovado, começamos a ter um controle das contas públicas. É mais ou menos o seguinte, um cidadão comum que estava extremamente endividado e começou a reduzir algumas despesas, fazer alguns acordos, controlar muito mais pelo lado da despesa do que tentar aumentar a receita. Ou seja, o governo ele não tentou melhorar a situação aumentando impostos, ele tentou reduzir a despesa e, claro, a Previdência estender a idade mínima para se aposentar. Claro, muita gente acabou achando ruim, ficando espelhado, mas era um mal necessário para o país, ok? Então nós vimos numa situação muito positiva. Atacamos essa equipe econômica muito boa, por sinal, ela atacou pontos fundamentais da economia. E aí começou a melhorar a perspectiva para este ano de 2020, só para você ter uma ideia, era de um crescimento ao redor de 2,5%. Nós, no começo de março, a nossa projeção ainda era de um crescimento na Austin Rating de 2,4% do PIB. Até o dia 10, nós ainda estávamos analisando o impacto, qual que seria no Brasil. Pode ser algo em torno de 0,5%, tendo como referência aquilo que estava sendo conversado no mundo, que era uma queda de 0,5% no PIB. De repente, no dia 11 de março, aliás, dia do meu aniversário, a OMS foi e determinou a pandemia, né, global. Aí a situação mudou muito rapidamente. E aí, nos últimos 15 dias, até pela pesquisa da NTC, né, saímos de uma queda de 30% para 60% em 15 dias. Então, isso fez mudar bruscamente o cenário, as perspectivas, e fez o governo agir rapidamente. Então, nós vimos era uma situação em que, nesse ano, muito provavelmente a gente ia ter uma queda muito forte do desemprego, uma alta da renda moderada. Nós íamos colocar a casa em ordem definitivamente. Infelizmente, o Brasil, desde 1920, já passa por problemas de crise, consegue superar. Claro, não tem como passar por uma crise, uma guerra como é agora, sem deixar algum rastro, algum prejuízo, né? Vai ter prejuízo para toda a sociedade. Infelizmente, alguns vão ser afetados diretamente, que é a perda de outros, vão perder o emprego, algumas empresas vão fechar. Claro que ninguém gostaria disso. É isso aí. Alex, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Né? Como já disseram aí, as pessoas que estão nos assistindo, foi ótimo e também foi perfeito aí ouvir essa análise sua. A gente volta com você, tá bom? A qualquer momento, se a gente tiver alguma dúvida, a gente convida você para voltar aqui para poder falar com a gente. Tá sem ouvir? Tá me ouvindo? Me ouviu? Não? Perdemos o áudio dele, então. Depois a gente... Vou convidar novamente o... Voltamos com você, Lau. Perdemos lá o áudio com o Alex, né? Mas se ele estiver nos ouvindo, né? Muito obrigado, né? Foi bem esclarecedor, né? Tirar todas essas dúvidas do nosso associado, né? Das empresas que estão nos acompanhando. E aí você, o que você achou desses comentários, né? Começando ali pelo nosso vice-presidente Eduardo Rebuzzi e depois em seguida o economista da Austin Rating, Alex Agostini. Bom, eu entendo que o Rebuzzi e a NTC, as entidades estão trabalhando bem, né, nesse momento, estão passando as informações para o governo, negociando com o governo, então é o papel realmente delas, né, e está bem encaminhado na mão do Rebuzzi, né, que conhece bastante o setor. Então, quanto a isso, eu não vejo problemas nesse sentido, né.
Para o Alex, a coisa é mais complicada, porque realmente é uma situação assim, inédita, né? Nunca aconteceu, assim, pelo menos recente, né? Na história recente do mundo, uma situação dessa. É difícil até fazer previsões.